aí, time! Tudo bem com vocês? Eu sou o Denis, já pode pegar sua pipoca e refrigerante que está começando mais um Time do Cinema. Galera, estamos aqui de novo com o Will, né? Gravando longe assim. Fala aí, explica aí o que está acontecendo. Boas, time! E aí, como vocês estão? Pois é, o meu colega de estúdio decidiu molhar os pés e sair na friagem e pegou um resfriado. Eu falo pra ele, não saia descalço, não ponha o pé descalço no chão gelado, senão você vai ficar resfriado. E ele pegou resfriado. É engraçado que, assim, na terça eu tava trabalhando e eu tava trabalhando de blusa de frio e de bermuda e sem meia, né? E tava muito frio na terça. Aí a Tamires chegou em casa e tal, aí ela falou assim: Você tá de bermuda, você vai ficar doente. E daí eu não, mesmo assim eu não escutei ela e continuei Não trabalhando botou fé. até de madrugada sem ouvir ela. E aí, tipo, ela olhou pra mim com aquele olharzinho assim, tipo, eu avisei, sabe? É que nem a mãe quando a gente ia sair de casa e ia falar assim, leva o guarda-chuva, vai chover. Aí você olha pro céu assim, tá clarinho, tá azul, mó solzão. Fala, mano, não vai chover. Dá 5 minutos, céu preto, chuva torrencial. E é isso. O resto do dia molhado. É, então, ela olhou pra mim com aquela cara assim de eu avisei. E aí, por isso, nós estamos gravando separado, né? Estamos mantendo aí a segurança dos colegas de equipe, pro eu não pegar a gripe também, né? E tô aqui encapotado no friaca, assim e tal, até colocar a touca gelado. Mas brincadeira à parte aí, vamos puxar aí o tema do episódio que vamos lá, eu vejo aí muita gente falando que foi um episódio morno, que não aconteceu muita coisa, mas eu discordo demais dessa galera que falou isso aí. Vamos começar respondendo uma das duas dúvidas que a gente tinha, né? Relembrando vocês aí das dúvidas que a gente tinha no final do segundo episódio. A primeira, se a gente Rio realmente está morta. Bom, essa a gente não sabe ainda, a gente não tem certeza. E a segunda dúvida, que era uma dúvida recém-formada no segundo episódio, era se o Nick Fury sabia que a esposa dele era uma Skrull. E sim, ele sabia, né? Nesse episódio a gente consegue nos enrolar no episódio, logo no comecinho, na verdade, ele apresenta, né, e mostra que o Nick sabia que a esposa dele era uma Skrull e mostra esse desenrolar, como que foi o começo da relação deles. E é bem legal essa construção, né? Eu achei bem bacana. Um romance entre espécies, né? É o Sim, famoso, é o famoso comitê da Shield. é o famoso interracial. Esse comitê da Shield é só para poucos entender, né? Então, bom, falando do início do episódio, a gente tem lá aquele novo recruta que estava entrando para a resistência dos Skrulls e ele sendo escalado para uma missão de se infiltrar na Marinha, né? E aí a gente vê, Cidade, né? Uma das missões mais importantes, né, até agora. né? E aí a gente vê logo de cara depois o Gravik fazendo um discurso de vilão e ele falando com todas as letras do Super Skrull. Ele conversando com aquele comitê lá de elite dele, onde tinha o cara que a gente achava que era presidente dos Estados Unidos, mas não, na verdade ele é um âncora de um jornal importante lá, aquela ministra, aquela outra da ONU e tal. Então ele tava com aquele comitê falando do Super Skrull e que ele vai nivelar o jogo, que ele vai dar poderes pros Skrulls para eles poderem enfrentar os Vingadores quando eles vierem. Então, tipo, tá na iminência deles chegarem, né? E na verdade chegou nesse episódio, né? E nesse episódio, mais pra frente, mostra, né, que os Super Skrulls já estão aí, né? E aí, eu me perdi. Ah, vamos lá, vamos seguindo aqui. E tudo isso aconteceu antes da abertura do episódio. Então a gente tem aí uma prévia de episódio assim, antes da abertura de 6 minutos e bastante revelador. Quando aconteceu isso, eu falei, meu, deixa eu me segurar aqui nesse sofá que eu tava mega empolgado, né? E na sequência já vem aquele circuito de intrigas, né? Onde a gente vê o Nick Fury ele interrogando a sua esposa e querendo saber de que lado que ela estava, né? E até enquanto ele estava falando com ela, ela recebe uma ligação. E aí a gente não sabe. Que liga, né? E, Uhum. e aí mostra, tipo, que ela gosta dele, mas mesmo assim ela tem uma distância, né? Devido aos 5 anos que ele ficou longe.
E aí ela menciona, eu fiquei viúva, eu era uma viúva. E quando eu estava começando a me acostumar com a sua ausência, o Blip voltou, você voltou para perto, e eu achei que a gente ia se reencontrar, se reaproximar, ser o que a gente sempre foi, mas você só se afastou, e pior agora do que quando foi com o Blip, porque com o Blip você se afastou sem você querer. Depois disso, você se afastou você querendo. Então ela reclama que para ela foi mais doloroso ainda. E ela fala, né? Eu sabia que quando me casei com você, que você era o Nick Fury, então eu sabia que você não ia estar presente comigo o tempo todo. Mas aí ela fala que ele está mais distante do que ela imaginou que seria possível, né? Sim, e assim, ela fala realmente essa questão de aprender a viver sem ele duas vezes. Achei bem marcante essa frase, né? Tipo, ela tem que lidar com a morte e com a partida dele duas vezes. Isso foi muito impactante. E na sequência, a gente já vai pro Gravik interrogando a Gaia, querendo saber sobre os informantes que estão passando as informações pro lado do Nick Fury, né? Ele fala que poucas pessoas sabiam do plano lá da bomba do primeiro episódio, e uma dessas pessoas era a Gaia e ele tá desconfiando dela. E ela fala, não, com certeza foi o carinha lá que foi preso e que você matou e tal, ele é fraco. E teve esse círculo de intrigas aí, né? E na sequência a gente tem aí aquele encontro que o Talos pede pra ter com o Gravik no segundo episódio, né? Ele pede esse encontro. E a gente vê a cena que estava inclusive nos trailers, que é o Talos, ele confrontando o Gravik e todo mundo no restaurante virando o Gravik e indo na direção dele e mostrando assim, que tá todo mundo preparado ali para proteger o general deles, né? Tipo, e mostrando, calma aí, pô, a gente tem mais de 1 milhão de Skrulls na Terra, então onde você menos espera que haja um Skrull, tem um Skrull. Então... desculpa cortar, mas antes disso, assim que eles se encontram, tem a cena que o Gravik tá falando sobre a pintura e sobre os soldados e os generais e tal. A gente vê o Gravik perdendo um pouco do controle enquanto ele falava isso, tipo, subindo o tom e tal, e que totalmente fora do que a gente estava vendo o Gravik nos primeiros episódios, né? A gente tinha ele como um cara frio e calculista e que estava sempre passos à frente de todo mundo. E, na verdade, a gente está começando a ver pinceladas da imaturidade dele, né? E isso se sobressai muito desse confronto que ele tem com o Gravik, com o Talos, né? O Gravik com o Talos. Mas é bem nítido isso, né? Porque ele é um jovem, né? Perante os Skrulls. E realmente dá pra ver que o Talos, né, na conversa com ele, ele acaba se sobressaindo, né, na maturidade, e aí acaba desestabilizando o Gravik nessa questão. E aí quando eles estão no restaurante e o Talos, né, ele tenta partir pra cima do Gravik, e aí ele dá um passo para trás quando todo mundo se transforma em Graviks, né? E aí o Gravik faz a besteira de ameaçar quem? A Gaia. Sim. E a maior besteira que ele fez foi ameaçar a Gaia, que aí deixou o Talos, que era um antigo general Skrull. Então a gente pode imaginar que ele tá velho e que ele já não é mais quem ele era, mas a gente não pode esquecer que ele era um general. Forma, a gente não pode esquecer que o Nick Fury era o Nick Fury. Então ele pode estar desse jeito, pode estar se mostrando desse jeito hoje, mas ele não é esse cara fraquinho, não. E aí o que ele faz? Mete as facadas no meio da mão do Gravik. Vai lá, ameaça, põe a mão no pescoço e vai embora. E o que acontece com o Gravik? O Gravik, ele arranca a mão, assim, puxando. Quando ele enfiou a faca, eu senti aquela dor. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Daí, do nada, o Gravik puxa, assim, a faca sai cortando os dedos e ele se regenera, ficando... brilhando, assim, similar à tecnologia do Extreming, lá do Homem de Ferro 3, que já tinha sido citado nos episódios anteriores. Dá pra ver que eles aperfeiçoaram esse negócio do Extreming, onde os Skrulls conseguem usar, e tomara que isso não pegue eles na curva, que nem pegava os caras lá, os dragões no Homem de Ferro 3, que eles acabavam explodindo quando perdiam o controle do poder, né?
não sei se vai chegar a esse ponto ou se os Skrulls conseguiram aprimorar essa tecnologia para eles não explodirem, né? Então isso é outra coisa que a gente vai ter que esperar para saber. Mas com certeza isso aí é um deslumbre inicial dos Super Skrulls, que já vai começar quando eles copiarem o poder, quando eles copiarem a imagem da pessoa, ter o poder também, né? Então pode ser um caminho, já um viés para isso, né? Uhum. E aí, bom, a gente tem também nesse episódio algumas coisas que eu vou citar aqui rapidamente, só para não ficar muito extenso, né? Que a Gaia, ela passa informações pro Talos do próximo ataque que ia rolar. E aí, após isso, o Nick Fury chega e vai se encontrar com o Talos, pedir ajuda. Ele fala que tem um Skrull no alto escalão do governo dos Estados Unidos, né? Então a gente fica com isso na cabeça, pô, quem é esse Skrull que ele tá falando, né? E nesse momento o Talos chega e obriga o Nick Fury a pedir desculpa pelo jeito que ele age e tal, e que faz ele pedir ajuda. E aí realmente o Nick Fury faz isso e a gente tá vendo nesse momento o desconstruir do personagem do Nick Fury, né? E aí, tipo, a gente até nessa questão de desconstrução, a gente vê que o Nick Fury, ele só era quem ele era devido aos Skrulls, né? Que o Talos até fala que você só tinha essa gama gigantesca de informação porque tinha informação privilegiada por causa da gente, porque nós íamos no campo de batalha, nós buscávamos essas informações disfarçadas e passávamos para você. Então você só cresceu, só se tornou quem você é graças a nós. Então isso mostra que essa ajuda aí, o que a gente viu lá no primeiro episódio, que o Nick falou para todo mundo, né? Cumpram a parte de vocês, que eu vou cumprir a minha. Então mostra que realmente o Nick Fury acabou pisando na bola, porque os Skrulls fizeram a parte deles, né? Fizeram o Nick Fury ser quem ele era. E o Nick acabou falhando aí, eu vejo, nesse ponto. Eles estão tempo demais esperando assim por esse local para eles viverem e tal, e ter sossego para sua raça, né? A gente vê até no decorrer do MCU que quando Asgard acabou, eles conseguiram uma nova Asgard lá para eles aqui na Terra e tal, e tipo não tem nada similar assim para os Skrulls. Isso deve fazer os Skrulls quererem virar para a Resistência e irem pro lado do Gravik, né? E aí um outro ponto que eu quero citar rapidamente aqui é que com as informações que a Gaia passa pro Talos, o Nick Fury liga para Sônia, que é aquela agente lá, e pede ajuda para ela. Ela fala que encontrou a câmera dele, inclusive tem uma piadinha que ela coloca um tapa-olho na coruja, onde a gente tinha colocado a câmera. Isso, só para ela relembrar que o Nick Fury passou uma perna nela aí, bem legal isso aí. Mas ela passa aqui o local onde que eles têm que ir, que é onde está esse general da Marinha, e que é o que está mandando ter o ataque nuclear, né? Uhum. E aí a gente tem um diálogo do Nick Fury com o Talos, assim, a gente vê uma amizade bastante ácida ali, a conversa deles e tal, e legal demais, e é onde a gente vê o personagem do Nick Fury ser totalmente desconstruído, e que, assim, eu não tô vendo nada ainda na internet, mas que com certeza vai ter aqueles fãs que são mais chatos da Marvel, reclamando, né, falando, como acabaram com o Nick Fury e tal. Eu posso até ver o pessoal falando isso, sem ter acontecido ainda, mas com certeza vai rolar, né? Ah, certamente. As pessoas, elas não gostam muito de mudanças e gostam de sempre blindar, né, os seus personagens favoritos. E aí, E os personagens podem ter camadas, né? O Nick Fury pode ser incrível do jeito que ele é, mas ele pode ter tido a ajuda dos Skrulls, sim. Isso deixa ele mais foda ainda, porque tipo, ele chegou e tá usando as informações da melhor maneira possível, né? Sim. Então, isso mostra o quão inteligente ele era. Porque ele sempre usou tudo que é ao redor dele para que ele conseguisse o objetivo dele. Eu acho que faz todo sentido, inclusive. Sim. E aí, falando da grande missão desse episódio, eles têm que impedir esse submarino de fazer um ataque nuclear. E eles chegam... Oi? A um avião dos Estados Unidos? Isso. Aí eles chegam, eles vão na casa desse general que tá lá, que é um Skrull, e tem vários Skrulls lá, e eles começam a... a casa, né? Eles atacam a casa e tal, e no final das contas eles chegam no ponto aonde
o Nick Fury tá segurando como refém o filho do cara e o Talos tá como refém do cara. Do Skrull General. O Skrull General. E aí, assim, eles têm um embate lá e tal, e no final das contas eles prendem o cara, só que o cara não passa a senha, né? E a gente vê o Talos mais uma vez perdendo o controle porque o cara fala mal da Gaia, e aí o Talos chega e mata esse Skrull. E assim, ele tá indo totalmente contra o que ele prega e o que ele faz em todos os episódios. Que há 2 episódios atrás ele tava nervoso com o Nick Fury porque o Nick Fury matou um Skrull. Então, tipo, a gente vê essa mudança do Talos aí, e assim, o ponto fraco dele é a Gaia, é a filha dele, né? E aí eles ligam pra Gaia, né? O Talos liga pra Gaia, e aí a Gaia volta naquele lugar, lá no primeiro episódio, onde estão todas as pessoas presas naquelas máquinas, e aí mostrou que aquelas máquinas não servem simplesmente para deixar a pessoa inconsciente, né? Eles conseguem acessar o subconsciente das pessoas, acessar as memórias, e aí com isso eles têm todas as informações que eles potencialmente precisariam dessas pessoas importantes. Tem a tecnologia que eles mostravam já no filme da Capitã Marvel nos anos 90, quando o Skrull tinha, eles estavam até tentando descobrir na memória dela, e era muito legal, muito dinâmico isso no filme, que eu lembro que eles ficavam, volta nesse momento, não, revive essa cena, faz de novo, aproxima, não, vira, vê o nome e tal. Show de bola isso, e aí mostra que eles fazem isso em massa, nessa resistência aí, com pessoas estratégicas no mundo, né? E aí eles conseguem a senha e cancelam a explosão, né? Cancelam o ataque. E aí tinha até o quem comandava, né, dentro do submarino, que estava receoso de fazer o ataque, né? Mas aí o Talos conseguiu a senha e cancelou efetivamente, né? Inclusive, tinha um Skrull dentro do submarino que, quando cancelou o ataque, esse Skrull tentou fazer o ataque mesmo sem a ordem. Sem a ordem, e aí eles perceberam isso lá e tal, e tipo, não mostrou o desenrolado isso aí, mas com certeza esse cara deve ter ido preso por insubordinação, né? Sim. E aí, após isso, a Gaia tenta fugir do local lá, e aí só abrindo um ponto aqui, a gente ficou tão feliz assim, que falou, a Emilia Clarke e tal. Pra quem não sabe, a Emilia Clarke, ela foi a Daenerys no Game of Thrones, né? Então, esse é o nosso fervor, assim, de tanto falar nela e de ver ela numa atuação diferente, assim, com mais textos e tal, e um pouco mais construída, né? É um ponto que eu queria trazer para vocês. E quando a Gaia tá tentando fugir dessa sede da Resistência Skrull, o Gravik aparece e ele mata ela. E aí a gente tá numa nova dúvida aí se realmente a Gaia morreu ou não, né? Pra ela virando o Skrull. Mostra ela virando Skrull, mas a gente tem janelas aí, tipo, podia ser um Skrull, podia ser um outro Skrull. Aqui e tal. Sim, o que pode estar acontecendo? Ou podia ser outro Skrull, ou ela podia já ter se envolvido com a tecnologia do Extreme, ser uma Super Skrull e não ter morrido ali ainda. E a gente não sabe. É esperar para saber. A gente tá na metade da temporada, tem mais 3 episódios pela frente, mas eu tô na dúvida ainda, não tenho certeza se ela morreu. Então, mas se ela tiver morrido, vai trazer um viés muito forte pro Talos, para ele vir para cima efetivamente e voltar a ser o general que ele era antes, né? Sim, vai trazer muito mais poder para ele, né? E com raiva, né? Com ódio, né? E aí o episódio termina com a esposa do Nick Fury indo até um banco lá, pegando uma arma de um cofre, né? Que é até meio estranho o porquê guardar uma arma no cofre. Sim. Isso eu não entendi muito bem do porquê e o que aquela arma significa, né? Ou, não sei, não faz sentido. Uma arma você deixa embaixo do travesseiro. Você não vai guardar num cofre, no banco, né? Tipo, ela não tá lá, ela não te protege pra nada de lá, né? Sim. E ela recebe uma ligação. Que ela tenha sido usada em algum assassinato, em alguma coisa, né? E aí é uma prova de algum rio. Aí você joga no rio. Você usou... Não, mas você quer guardar porque é prova contra alguém. Esperar, né? E aí a gente vê ela recebendo uma ligação. Ela recebe uma ligação de uma pessoa e que tudo indica
que é o Rhodes, o Máquina de Combate. E a voz é muito parecida com a do Don Cheadle. Eu fiz questão de chegar, mudar o áudio para inglês para ouvir o Don Cheadle falando, depois ouvir em português, parece o dublador do Don Cheadle também. Então tudo indica que essa liderança dos Estados Unidos, que é um Skrull, pode ser uma máquina de combate. Então é mais uma dúvida que a gente tem aí, né? E por que a esposa do Nick Fury está indo, quer ir ver o Garrick, né? E aí, mas ó, você falou aí uma coisa, e aí eu pensei aqui, até faz sentido, então, a forma como o Rhodes tratou o Nick Fury no primeiro episódio. Era uma dúvida que a gente já tinha, né? Se ele era um Skrull e tal, e agora tá consolidando, né? Exatamente. Bom, a gente está nos finais do episódio. Vou só relistar aqui as dúvidas que a gente tem para a gente seguir em frente, né? Mas vamos lá. Primeira, Maria Hill morreu? Morta o Skrull. Viva morta o Skrull. Segunda, foi respondida e tal, mas foi substituída agora pelo se a Gaia morreu. E para mim isso é uma dúvida plausível. A Gaia tá morta? Sim. E a terceira é se o Máquina de Combate é um Skrull. Tudo indica. O Skrull no alto escalão dos Estados Unidos. Uhum. E a quarta é o que a esposa do Nick Fury quer com o Gravik, né? Talvez ela tá tentando ir matar ele. Então a gente tem 4 dúvidas aí. A gente tá na metade da temporada, tem 3 episódios aí para tentar sanar essas dúvidas aí, ver o que o MCU vai apresentar pra gente, né? E você pode ficar despreocupado que a gente vai continuar cobrindo aí os episódios e bater esse bate-papo no final com vocês, as nossas opiniões e tal. E queria que vocês comentassem aí embaixo nos comentários o que você está achando desse formato de vídeo. Tem alguma sugestão? Tem algum louro para falar para nós aí? A gente gostaria de ouvir vocês, né? É isso aí. É muito importante para a gente esses pontos, para que a gente possa sempre evoluir e trazer o melhor conteúdo para vocês. A gente agradeceria bastante. Sim, sim. Bom, é isso aí. Eu queria agradecer por você ter acompanhado nós até aqui. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.